Olá, sejam bem-vindos ao canal Cosmomania. O meu nome é Jaqueline, eu sou professora de ciências e o vídeo de hoje é para conversarmos sobre tempo geológico e foi produzido pensando nos alunos do sexto ano. Só que antes de falarmos sobre tempo geológico, é importante nós mencionarmos o que a gente define como tempo, né? O que é o tempo? Então a gente vai usar dois padrões, né, de tempos que são muito discutidos, que são os tempos históricos e os tempos biológicos, né? E é claro, o tempo geológico que é o foco, né, que é o principal do vídeo. No caso do tempo histórico, a gente pode mencionar que são eventos, né, que marcaram a história. Eu coloquei aqui em destaque um evento histórico, né, para a sociedade brasileira, que foi a fundação da Fiocruz em 1900, e esse ano a Fiocruz fez 120 anos, né, de importância na produção de pesquisa na área de ciência, tecnologia e em saúde. Outro momento importante também é quando a gente apresenta, né, e quando a gente destaca outros momentos de grandes pandemias. No caso da gripe espanhola, a gente também tem um momento histórico sendo evidenciado. Outro momento que eu considero importante, né, como um momento que marcam a história, né, e que provam para a gente que o tempo histórico é muito importante, é o direito ao voto feminino que aconteceu em 1932. E, é claro, para descontrair um pouco, a gente tem aí a Copa do Mundo de 2002, que foi a última vez que o Brasil levantou a taça, né, de campeão mundial, se tornando pentacampeão. Então, saímos do tempo histórico e vamos falar sobre o tempo biológico. Para vocês que quiserem saber mais, já tem um vídeo produzido anteriormente sobre o tempo biológico. O tempo biológico é como se fosse um relógio biológico, é o ritmo, né, que é o ritmo biológico que é natural para cada ser vivo e cada ser vivo tem o seu ritmo, né, o seu tempo biológico. Então a gente tem lá, né, no vídeo anterior, falando um pouco sobre os cupins, né, por que os cupins aparecem sempre na mesma época do ano, né, que é o momento de reprodução, e a gente vê né, que são conhecidos como os bichinhos de luz. E aí a gente também tem, no caso das tartarugas, que passam por momentos de preservação da espécie. E para que essa preservação da espécie aconteça, existem projetos que se preocupam em estar guardando o local de reprodução dessas tartarugas, só para vocês entenderem como significa o que é o tempo biológico. Então, nós iremos chegar e vamos falar agora sobre o tempo geológico. O que é o tempo geológico? A primeira coisa que a gente precisa lembrar é que a Terra ela tem aproximadamente 4,5 bilhões de anos. E aí, para a gente poder ficar tentando mencionar tempo biológico, né, tempo biológico, tempo histórico, com o tempo geológico, que é uma quantidade de tempo muito grande, a gente faz umas divisões chamadas de éons, de eras e de períodos. Agora a gente vai falar sobre dois éons, que é o pré-cambriano e o fanerozoico. Então, o éon pré-cambriano, ele apresenta as eras Adeana, Arqueana e Proterozoico. O Adeano é no início realmente do planeta, quando a gente tem a formação do rochosa do planeta acontecendo, e aí a gente tem a erupção vulcânica acontecendo em grande quantidade e esse magma acaba apresentando um resfriamento. O período arqueano é o período em que a gente tem a formação já dos oceanos. A gente começa a formar água, né? Começa a ter a formação de água. E é claro, nesse período a gente também consegue observar os primeiros organismos vivos, né? Os primeiros organismos celulares. E a outra era é a era proterozoica, né? Que é o período onde a gente tem a formação de alguns organismos vivos, né? De alguns seres, e a gente também tem a presença massiva de organismos
vegetais presentes na região aquática. Então, a gente falou sobre o Éon pré-cambriano e falamos sobre as eras pré-cambrianas. Agora, a gente vai falar sobre as eras fanerozoicas. O Paleozoico, o Mesozoico e o Cenozoico também são divididos em períodos. No caso do Paleozoico, a gente tem o período pré-cambriano, cambriano, que é representado pela grande explosão cambriana, que é onde a gente tem uma concentração muito grande de organismos vivos que estão predominantemente no ambiente aquático. Aqui, no caso, a gente vê todos esses organismos que eu coloquei aqui em destaque, mas vale a pena mencionar que os trilobitas são os organismos mais encontrados até hoje como registro fóssil da grande explosão cambriana. Só para vocês entenderem, os trilobitas foram os primeiros organismos vivos a apresentarem olhos e apresentarem carapaça. Já no período Ordoviciano, a gente tem os primeiros peixes, só que esses peixes são peixes sem mandíbula. Eu coloquei um exemplo, né, uma foto de uma lampreia, que é um peixe sem mandíbula, né, dos nossos peixes atuais. E depois a gente vai para o período Siluriano, que é onde acontece o surgimento dos peixes com mandíbula e a presença das primeiras plantas vasculares em ambiente terrestre, né? Tudo até então a gente estava mencionando sobre o tempo geológico representado em ambiente aquático. E agora a gente tem as plantas alcançando o ambiente terrestre através da vascularização. Depois a gente tem o período Devoniano. O período Devoniano é onde acontece o surgimento das primeiras florestas e aí a gente tem o crescimento dos gases oxigênios. A gente também tem a proliferação de insetos, de vermes que passam a viver fora dos oceanos e os peixes pulmonados também começam a aparecer neste exato momento, né, no período Devoniano, né? É o momento que a gente tem a transição, né, do ser vivo, né, do ser vivo, que sai do ambiente aquático e alcança o ambiente terrestre. E aí a gente pode também pode pensar no período carbonífero, que é o período onde a gente tem florestas, né, alagadas, né, com samambaias gigantes, a gente tem anfíbios, insetos com asas, né, e também a presença dos primeiros répteis. O período carbonífero ele é conhecido desse jeito pela presença da decomposição de matéria orgânica, né, que hoje é explorada como o carvão mineral, como o nosso carvão mineral. E aí, para terminar, a gente tem o período permiano, né, o clima da Terra ficou um pouco mais seco, provocando aproximadamente 96% da extinção das espécies presentes no nosso planeta. Um período que a gente diz que aconteceu uma grande extinção. Então, vamos agora falar sobre o período Mesozoico. O período Mesozoico, a era Mesozoica, a gente tem o período Triássico, Jurássico e Cretáceo. Dentro do período Triássico, a gente tem os primeiros dinossauros e o primeiro mamífero, né? São os mamíferos de pequeno porte. Já no período Jurássico, a gente tem o auge dos dinossauros, a gente tem os pterossauros, lembrando que os pterossauros são répteis voadores, e a gente também tem a presença das primeiras aves. E no período Cretáceo, é o surgimento das primeiras flores, né? E insetos como borboletas, em consequência. E no final do Cretáceo, a gente tem a extinção dos dinossauros causadas por aquele asteroide historicamente já conhecido. E aí, com a extinção dos dinossauros, o crescimento o número, né, de mamíferos acaba crescendo. Vamos agora para a última era, que é a era Cenozoica, né? E aí a gente tem o período Paleógeno, Neógeno e o Quaternário. O período Paleógeno ele é
identificado pelo surgimento das primeiras baleias, tá? Das aves e dos primatas. A gente também tem aí o período neógeno, que é conhecido como o período onde tem a maior diversificação de mamíferos e os primeiros hominídeos.